Bom dia, espero que todos estejam bem. Sem muitas delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Nós iremos ler o versículo 26, capítulo 4, versículo 26. Quem achou, diga amém. Vamos orar mais uma vez, curvemos nossas cabeças. Senhor, nesta manhã, Pai, eu peço ao Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa trazer conforto, consolo e edificação a cada um que está aqui, Senhor. Que o Teu Espírito, que a Tua graça esteja sobre nós mais uma vez. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 26. O meu está na versão NVI, talvez mude um pouquinho aí da versão dos irmãos. Versículo 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Versículo 27, eu complementei mais um pedacinho, ok? Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que a cultura ela é marcada principalmente pelas explosões e a impaciência, principalmente depois das redes sociais, né? Em que eu tenho falado tanto e citado tantas vezes, porque as redes sociais elas nos dão ela abre mais uma margem onde você pode às vezes ficar irado ou falar alguma coisa a qual você não se compromete diretamente em si com a sua imagem, né? E isso tem sido um problema para todos nós, né? Se você for sincero com você mesmo, você vai perceber que muitas das vezes, acho que não tem ninguém que nunca perdeu a cabeça, eu acho que não tem ninguém que nunca ficou irado. E essa questão da ira, ela chamou muita atenção, porque muitas das pessoas, e assim como eu, até um tempo atrás, eu achava que não existia essa ideia de uma ira santa. E é difícil de entender isso, até pelo contexto, se você prestar atenção, o apóstolo Paulo, no versículo 26, como nós citamos, ele fala que para você poder não ficar irado, né? Para você poder se controlar, mas ele diz irai-vos, que está no imperativo, é como se fosse também uma ordenança, os estudiosos citam muito isso, mas aí no versículo 31 ele fala livre-se de toda amargura, indignação e ira. Então aí você às vezes fica confuso, né? Você pensa, mas como que irai-vos e não pequeis? É como se fosse a ordem invertida que ele tivesse que usar, porque aqui ele está fazendo uma contraposição da velha vida e a nova vida. Então ficaria estranho se ele colocasse assim, não pequeis, mas fique irado. Então ninguém ia entender essa condição. Então ele teve que colocar irai-vos, mas não pequeis. Mas quando chega no versículo 21, ele fala para você se livrar dessa ira. Então muita gente às vezes se confunde, né? Fala, mas que tipo de ira então? Que ele no versículo 26 fala para eu irai-vos e não pequeis. Então isso gera ainda uma confusão de que a ideia de que se você começou a ficar indignado, aquilo já é pecado. Então hoje nós vamos esclarecer esse ponto. Então o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo esse texto, principalmente do versículo 17 até o 32, então ele escreve a Éfeso, fazendo uma exortação aos cristãos a viverem uma nova criatura, abandonando este velho homem. Então a sessão ela é marcada por contrastes éticos entre a verdade e a mentira, entre o novo homem e o velho homem, aquele que roubava não roube mais, aquele que era desonesto agora seja honesto, e vem a questão da ira, aquele que irava, né, de uma forma errada, agora tenha domínio próprio, aquele que que trabalha e viveu o rancor em si, agora vive o perdão. Mas aí no versículo 26, como nós citamos, ele está dentro deste molde, onde ele diz, irai-vos e não pequeis. Então ele está nos chamando não os ímpios, mas ele está escrevendo aqui aos regenerados, aos cristãos em si,
para que você aprenda a lidar com as suas emoções e seus relacionamentos. Então isso nós precisamos muito. Na minha área médica em si, a gente sempre explica muito sobre essa questão de controle inibitório, né, que na região cerebral, de lobo frontal, onde existe esse famoso controle inibitório, que você precisa ter um melhor controle das suas palavras, um melhor controle, seja de uma criança, dela ficar mais sentada ou ficar mais em pé. E essa autorregulação emocional, isso vem desenvolvendo desde a infância. E isso tem comprometido os cristãos, por quê? Porque nós somos pecadores. Então, quantas das vezes nós excedemos, né? Tem um vídeo famoso que está rodando por aí, alguns dos irmãos devem ter visto do Paulo Júnior, né? Por ter excedido em sua conduta, de ter excedido em suas palavras, em suas ações como ministro do Evangelho. Então, trabalhando esse ponto específico da ira em si, nós temos a ira pecaminosa e nós temos a ira justa, como eu citei. No verbo em si, irai-vos, que vem do grego, ele é um imperativo, onde Paulo ele reconhece que a ira ela pode surgir de uma forma natural, sem, no entanto, ser imediatamente pecado, quando se trata da ira justa em si. Mas nós temos exemplos bíblicos que incluem que Jesus estava ali purificando o templo, expulsando os cambistas, né? Nós também conhecemos muito esse texto, onde Jesus ele se torna indignado, onde ele fica, a indignação dele é justa, e isso gera também uma confusão. Como eu disse, muitos acreditam que não existe essa indignação justa da parte do Senhor. Muitos acham que se Jesus perdeu a cabeça daquela forma, quem somos nós para não perder a cabeça? Então, essa distorção nós vamos tentar ajustar aqui nessa manhã. Então, aquele acontecimento reflete de que essa ira justa, ela pode acontecer. Moisés, quando ficou irado, ele lutou contra a idolatria. Então, essa ira justa, ela não nasce de um ego ferido, ou de algo que você se sentiu assim prejudicado, ou porque você se sentiu injuriado de uma forma pecaminosa, mas ela nasce do zelo pela santidade. Então, ela não é explosiva, ela é mais controlada, certo? Ela não visa a destruição, mas ela visa a restauração. Amém? Quando você olha para um lado de uma ira pecaminosa, nós temos o texto onde Paulo diz, não pequeis. Então, muitas das vezes, quando nós excedemos em nossa ira, você precisa fazer esse autojuízo, se aquela ira ela vai gerar uma promoção, porque nesse ponto nós precisamos de ter mais cristãos indignados. Nós precisamos de ter essa indignação justa. Martim Lutero, quando ele ficou indignado com aquelas vendas, indulgências, e foi ali que ele pôs diante do Senhor, e aconteceu tudo o que aconteceu para a glória e a graça, com a graça e para a glória de Deus. Então hoje nós temos também esse outro extremo, onde cristãos estão se tornando muito pacificadores, não por um lado benéfico em si, mas a palavra seria mais conformista. Então hoje as pessoas falam assim, vamos fazer um evento, não, irmão, não adianta não, isso aí nós já fizemos, você vai quebrar a cabeça à toa. Vamos orar para Deus salvar, para Deus... Não, então os cristãos precisam nesse ponto, assim como eu vi também o Augusto Nicodemos falando muito sobre isso, nós precisamos dessa indignação. Você precisa se indignar contra o pecado, você precisa se indignar com a injustiça. É claro que você não vai sair fazendo coisas onde você aplica essa indignação de forma errada, que seria, por exemplo, uma citação que todos conhecem, que é o 8 de janeiro, onde muitas pessoas foram presas e tudo. Então, até que ponto você pode se manifestar, até que ponto você pode dizer a verdade? Então, veja como é um risco muito grande, onde você pode ir para um lado muito extremo, ou você pode também ser aquela pessoa que não se manifesta com nada, e você segue aquela linha, como se a linha certa seria não fazer nada, seria seguir aquele caminho ali que todo mundo está seguindo, e até o dia que Deus te leve, amém? Então nessa segunda parte fica claro quando o apóstolo Paulo ele exorta o não pequeis. Isso mostra que essa ira, ela inicialmente ela é legítima em si,
mas ela pode estar contaminada com o pecado. As formas de ira pecaminosa sempre vai incluir essa ira que está em seu coração, aquele rancor. Irmãos, não existe assim, na minha opinião, como cristão também, como humanidade em si, eu acho que não existe nada pior do que um cristão quando ele é um cristão que está amargurado, né? Um cristão que está amargurado, eu penso que ele traz muitos problemas. Tem uma aguinha aqui, né? Não existe nada pior, irmãos, do que aquela ira, e é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira, sobre a sua indignação. Se você tem algum problema, não nutra em seu coração. Eu já passei por isso, porque nós temos que ser sinceros, a gente vive essa realidade. A pessoa te prejudicou, um ministro te prejudicou, um amigo te prejudicou, e você, eu amo muito aquela pessoa, mas eu acho que ela excedeu, e eu acho que agora perdoar, eu até perdoo, né? Quantas vezes a gente às vezes fala isso, eu até perdoo, mas eu acho que o que aquela pessoa fez não dá mais, não dá para conviver, e aí você vai nutrindo aquela ira. Então assim, não deixe esses pontos, as situações como essa, passar de um dia para o outro, onde você não consiga resolver. Quantas das vezes também como relacionamento você discute, esposa com o marido com a esposa, com os filhos, e isso carece de uma reflexão, porque será que essa vez, e quantas das vezes você tem perdido a sua cabeça, e será que essa ira, ela está gerando uma correção verdadeira, está gerando uma edificação, ou ela está gerando um transtorno, e muitas das vezes se põe o sol sobre essa ira. Então nós precisamos refletir muito. Deus tocou muito meu coração sobre esse ponto, porque ficar nervoso, ficar com raiva é natural, mas quantas das vezes essa raiva tem excedido, amém? Quando nós identificamos então pontos de padrões que são destrutivos, que são pessoas explosivas, que às vezes até a forma que você foi criado é uma forma mais explosiva, e isso pode até te direcionar de uma forma equivocada e te inclinar mais a esse problema. Tem gente que às vezes não tem tanto esse problema em si, mas é acumulativo, né? Da parte da psicologia, aquela pessoa mais intrusiva, aquela pessoa que não explode, mas ela vai acumulando aquela ira. Então isso é um dos sinais também que te traz muitos problemas. Eu conversei com um psicólogo um dia desse, eu falei, rapaz, quando a pessoa ficar muito estressada, o que ela tem que fazer? Olha, tem que pôr para fora. Mas como assim pôr para fora? Você aí está atropelando as pessoas na rua aí, como assim? Então tem a parte da psicologia que entra, essa parte que eles chamam de ventilação. Você tem que ventilar. O que significa isso? Colocar para fora. Só que isso, a Bíblia nos ensina que isso é pecaminoso. A gente não sai, né, socando a almofada, socando as coisas, dizendo, não, se eu não fizer isso ou aquilo, a minha raiva não passa. Isso é pecaminoso, porque nós se livramos dessa ira através do perdão. Quando você perdoa, naturalmente aquilo sai, você se livra daquele fardo em que você tem carregado. Eu conheço pessoas que às vezes dizem assim, tem 2 anos que eu não convivo com fulano. A questão de convivência também tem alguns pontos assim que eu até concordo, mas será que você perdoou de verdade? Será que você liberou esse perdão onde você tem acumulado essa raiva, que às vezes só de você lembrar dessa pessoa você já começa a ficar indignado e com raiva de novo, e essa ira é pecaminosa, amém? Então esses sinais destrutivos, seja tanto uma ira explosiva ou uma ira intrusiva, Provérbios deixa bem claro que o insensato ele expande toda a sua ira, mas o sábio reprime, que está em Provérbios 29:11. Então a ira descontrolada ela não é autêntica nunca. A descontrolada, ela sempre é um problema, ela sempre é pecaminosa, é sempre uma grande insensatez. Então é preciso com que aprendamos a ser mais controlados, porque felizes são o quê? Os mansos, pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. O conselheiro em si, ele pode mostrar ao aconselhado que ele já sabe se controlar quando julga importante fazê-lo. Por exemplo, no seu trabalho, diante do seu chefe, como nós citamos, isso prova que o controle ele existe, ele precisa existir necessariamente.
mas não sendo aplicado aos relacionamentos mais íntimos, isso traz um grande problema. Então essa abordagem, ela é sempre ministerial, ela é sempre pastoral e ela sempre carece de arrependimento, de uma reordenação, de uma reconexão, para que você possa então se sentir nesse posicionamento de uma pessoa que desfruta então do domínio próprio. Quando você começa a rejeitar ideias, como nós citamos, de ventilação, ideias de que faça isso ou aquilo, você está nervoso, é importante você fazer uma atividade física mesmo, isso ajuda no seu controle emocional, mas não quer dizer que todas as vezes que você perder a cabeça, você precisa fazer alguma coisa nesse sentido, amém? Quando você então entende de uma vez por todas que a nova vida em Cristo não apenas elimina essa ira pecaminosa, mas ela substitui por frutos como paciência, mansidão, perdão, amor. Então veja que esse é o fruto verdadeiro, é o fruto em que o Espírito Santo está moldando em nós o caráter de Cristo. Por isso Paulo ele cita: longe de vós toda amargura, toda ira e toda gritaria. Efésios 4:31. Isso é possível pelo poder do Espírito Santo que conduz ao fruto. Muitas das pessoas, irmãos, às vezes é fácil, como eu disse, para quem é mais calmo, né? Mas se a pessoa é mais nervosa, ela fala assim: eu sou assim mesmo. Sou assim desde que eu nasci, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Mas para Cristo e com Cristo a gente sabe que não deve ser assim. Nós somos moldados em conformidade com o caráter de Cristo em si. Jesus, mesmo sendo justo, correto, verdadeiro, quando ele foi humilhado, o que ele disse? Quando ele foi então condenado, julgado, a Bíblia diz que ele não voltou, não devolveu nenhuma palavra em si. Ele não voltou na mesma medida. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então é um exemplo magnífico, onde nós temos alguém que é Cristo, na natureza de homem, para te dizer: é possível, né? Ele veio, nós sabemos disso, ele esvaziou-se de si, ele veio como homem para te dizer: é possível, por mais difícil que seja. Aquela hora que você está bem estressado, porque na hora que você está muito estressado, eu acho que até para pensar é difícil, não é não? Acho que até para raciocinar fica difícil. A água está aqui, gente, me ajudando, como sempre. Então uma hora que o bicho pega mesmo, fala: Senhor, tem misericórdia. Aí você pensa: não, agora vai passar. E a pessoa está ali te alfinetando, e a pessoa está falando, aí você fala: meu Deus. Então essa hora é uma hora em que devemos lembrar de Cristo, porque por pior que seja, ele estava vivendo um sofrimento que era emocional, era um sofrimento físico, era um sofrimento que abalava de certa forma uma estrutura como homem. É claro que isso levou ele até a morte, e ele não refutou, ele não disse nada, ele ficou em silêncio. Isso nos ensina muito. Para concluirmos, meus irmãos, o convite que Efésios 4:26 deixa para todos nós é que esse alcance desse domínio próprio como fruto do Espírito Santo, isso mostra a maturidade, o nível espiritual em que você está vivendo hoje, que é um chamado à santidade, a essas emoções. Se você prestar atenção, como eu citei no início, nós estamos vivendo tempos, presta atenção para você ver nas redes sociais. Às vezes você pensa assim: porque as redes sociais, ela amplificou mais uma codificação de informações, onde você vê mais coisas acontecendo. Mas se você refletir bem, você vai ver o quanto as pessoas não têm mais paciência. A paciência, ela parece que esgotou de vez. E aí nesse ponto você começa a ver coisas assim, que com a ira, diante daquela ira, a pessoa perde a cabeça, ela mata alguém, ela faz algo que te assusta muito, e isso tem aumentado bastante, porque as pessoas não têm ainda esse aprendizado dessa famosa tecla do autocontrole, do controle emocional. Então, irmãos, a ira, ela pode ser sempre real e legítima em si, mas deve ser dominada e tratada com sabedoria e ser resolvida rapidamente. Nós não temos nas Escrituras aquela condição onde você fica ali uma semana, um mês para tentar resolver isso.
Deus diz que se passa de um dia para o outro, e isso eu dei uma investigada, e os estudiosos deixam claro também, e realmente aquilo é de um dia para o outro. Então se você dorme, se você passa de um dia, se essa ira, se o sol se põe sobre essa ira de um dia para o outro, no outro dia já é um problema. Aquilo já vai trazer uma raiz de amargura muito grande, vai te trazer um problema que não vai ser coisa boa, não vai te trazer pontos sem que você esteja sendo edificado. Então nesta manhã, meus irmãos, que vocês entendam a examinar, a ter um autocontrole. Falo com vocês e falo para mim ao mesmo tempo, né? Todos nós estamos sujeitos, e como estamos, de que a sua ira, ela é justa ou ela é uma ferida? Ela é um problema que você vem nutrindo por uma pessoa mais destemperada, por um problema que você não concorda com isso ou aquilo, e isso tem gerado alguma edificação. Então você precisa analisar esse ponto. Você é uma pessoa que demora a perdoar, os seus filhos que estão te vendo, a sua família, o seu vizinho, quando você fica nervoso, aquilo reflete a glória de Deus? Ou você pensa assim, não, todo mundo fica nervoso, também tem direito de ficar? Mas isso não tem nas escrituras, tá? Então nós precisamos analisar, amém? Então, irmãos, nessa manhã, essa é a mensagem que eu quis pedir ao Senhor para que deixasse nos corações dos irmãos, que nós possamos então aprender cada dia mais, né, sobre o que é uma ira justa e o que é uma ira pecaminosa, amém? Vamos orar mais uma vez, curvemos as nossas cabeças. Senhor, nesta manhã, Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, trazer uma edificação sobre essa importância de podermos então ficarmos indignados com o pecado, assim como o Senhor ficou. Que possamos então viver em entendimento de que a ira justa, ela traz uma edificação, a famosa indignação contra o pecado, mas com moderação. Não podemos ser pessoas explosivas, não podemos perder as nossas cabeças, não podemos acumular aquela ira que adoece os nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos então carregar somente aquela ira que edifica os nossos filhos, que edifica aquele que está nos vendo, as pessoas que estão nos assistindo. Senhor, nesta manhã, que o Senhor traga em nossos corações essa graça, pelo poder do Espírito Santo, o domínio próprio, a paciência, a mansidão, a longanimidade, Senhor, o perdão, sabendo que o Senhor um dia nos perdoou porque não merecíamos, e o Senhor nos perdoou, então devemos perdoar, para que assim possamos viver em conformidade com a imagem de Cristo. Eu agradeço mais uma vez e que o Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, amém.